Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? PH aqui mais uma vez e vamos continuar a grande, a maravilhosa, a espetacular história da redenção. E hoje falaremos dos capítulos 31, que é um grande capítulo, capítulo 32 e capítulo 33 de Gênesis. Já estamos no capítulo 33, já estamos indo para o final de Gênesis, que tem 50 capítulos. E eu quase quebrei minha cadeira aqui, vamos nessa. Meus irmãos, 31, capítulo 31, vai falar sobre a volta de Jacó. Lembre-se, Jacó está numa enrascada. Por quê? Jacó está sendo perseguido por seu irmão, que é mais forte do que ele, mais caçador que ele, mais bombado que ele. Jacó está sendo enganado pelo seu tio. Jacó teve que casar com uma esposa que ele não queria. Jacó está vendo suas duas mulheres, Raquel e Lia, ficar brigando para ver quem tem mais filhos. Jacó já tem ali filhos, além de ter filhos com as suas esposas, com as suas concubinas, tá? Agora Jacó tem uma missão: voltar para sua terra, voltar para a terra do seu pai Isaac. Como que vai acontecer? A Bíblia fala que o Senhor fala com Jacó para ele voltar para os seus antepassados. Jacó ouvia comentários dos filhos de Labão dizendo que ele tinha roubado, que ele estava enganando o seu tio Labão e tudo mais. E o Senhor disse a Jacó, não foi qualquer um que disse, foi o Senhor. Vamos grifar isso aqui, ó. O Senhor disse a Jacó. Quem está guiando a vida de Jacó, apesar dos apesares, é o Senhor. Volte para a terra do seu pai, para a sua parentela, e eu estarei com você. Interessante, né? Para Abraão foi sai da tua parentela. Para Jacó é volte para a terra dos seus pais. Volte. Você já casou com uma esposa hebreia, tranquilo. Agora volte para o lugar. Mas Labão não deixa. Labão está todo tempo tentando enganar, persuadir, tá? Tentando fazer com que ele se envolva nas vendas, no negócio, fazendo com que ele se envolva ali não nas vendas, desculpe, mas na questão do que eles trabalhavam, né, no gado e todo aquele comércio que Labão cuidava. Mas o Senhor Deus fala para ele: levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então, Jacó precisa voltar. E o que a Bíblia diz? Então Raquel e Lia disseram: será que existe para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Então elas estão pensando na herança do pai delas ainda de Labão, enquanto Jacó tem que pensar em voltar, não na herança delas, não em pegar uma parte do dote, não. Jacó está pensando: eu preciso obedecer ao Senhor e sair desse lugar. Vamos lá. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todos o seu gado, todos os seus bens e chegou a possuir o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã-Arã para ir a Isaque seu pai na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar pertencente a seu pai. Raquel ainda estava com um coração ali em coisas que não era aquilo que o Senhor tem para ela, aquilo que o Senhor tem para os seus descendentes, na promessa do Senhor. E ela vai lá e olha como o pecado está impermeado na história em todo o tempo. Ela rouba os ídolos do lar para junto dela, esconde, né? Esconde aqueles ídolos ali, algo físico, um ídolo, algo físico. Labão descobre que eles saíram, então ele sai meio sem avisar nada, sem avisar ninguém. Labão vai atrás deles. Labão reúne ali seus servos, seus guerreiros, vai atrás porque Labão está perdendo o seu melhor funcionário, né, aquele cara que mais gera riquezas para ele, e as suas filhas, os seus netos que conviviam. De repente todo mundo saiu de casa, né? É boi, é servos, todo mundo foi embora. Labão vai atrás, ele não deixa barato e fala assim: ô Jacó, seguinte, que é isso que você fez? Você me enganou, levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra.
Por que você fugiu em segredo e me enganou, não disse nada? Nossa, né? Coitadinho de Labão, foi enganado, né? Alguém que nunca enganou ninguém, né? Contém ironia. Eu teria me despedido com alegria, com cânticos, tamborins, harpas, né? Olha como Labão é bonzinho. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos, minha neta? Você agiu como tolo. E ainda porque roubou meus deuses. Imagine Jacó ouvindo tudo isso. Jacó, conhecido como o enganador. Jacó responde: porque eu tive medo. Jacó começando a ser sincero pelas primeiras vezes, né? Pensei assim: para que não aconteça que ele me tome às forças suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar teus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence. E aí, Labão ele quer saber também dos deuses do lar. Aonde que foi parar os ídolos do lar, né? Não Deus, desculpa, mas os ídolos do lar. E ele procura na tenda de Jacó, procura na tenda dos servos, não acha, está ali debaixo da Raquel. E ainda Raquel mente: não fique zangado, meu senhor, por não poder me levantar da sua presença, pois estou num período menstrual, escondendo, mentindo. Olha como o pecado está envolvido na história. Quem conseguirá resolver o problema do pecado na história? Esse é o grande X da, da história bíblica. Quem vai resolver o grande pecado que começou lá em Adão? E nós já estamos aqui muito tempo na frente e ainda o pecado está permeando as famílias que foram escolhidas na história da redenção. Imagine as outras. Se aqui nas famílias dos protagonistas já está assim, imagine em todo o restante da humanidade. E aí acontece uma conversa ali entre Jacó e Labão. Eles se entendem, fazem uma aliança. Então recebe presentes, né? Jacó recebe presentes. Há ali uma restauração. Algo começa a acontecer com Jacó. Aquele que foi enganado, aquele que sofreu, foi ludibriado, né, ali pelo seu tio, começa a ter uma história de restauração. Né? Labão diz para ele o seguinte: se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se que Deus é testemunha. Então ele fala assim: olha, beleza, você vai sair daqui da terra. Lembrando que aquela terra era a terra onde estavam os parentes de Abraão, Isaac. E aí ele ia voltar para onde? Canaã, onde estavam os falsos deuses, os ídolos, né? Então, por isso esse aviso: olha, não vai largar as minhas filhas por conta do lugar que você vai. E Jacó jurou pelo temor de Isaac. Olha só, jurou pelo temor de Isaac. Não era nem pelo dele, mas de Isaac, que também foi um homem muito obediente a Deus. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Jacó resolveu um problema. Lembra que ele tinha dois problemas. Ele tinha um problema com o irmão dele, Esaú, e ele tinha um problema com seu tio que estava o tempo todo enganando. Com seu tio ele consegue resolver, tá? Amigavelmente. Então ele está saindo da onde ele estava, ali em Padã-Arã, e está voltando para a terra de Canaã, com suas duas mulheres, as suas concubinas, os seus filhos, o seu gado, riquezas, tudo mais. Mas tem um problema para resolver no meio do caminho. O seu irmão quer matá-lo. Como que nós vamos resolver esse problema? Jacó sabe disso, sabe que no caminho de volta ele vai encontrar o irmão dele. Essa história é muito massa, eu tenho certeza que você leu essa história. Eu tenho certeza que você se emocionou vendo como o Jacó se livrou dessa enrascada. O que Jacó faz? Jacó ele sabe que seu irmão quer matar e ele envia mensageiros para Esaú. E ele fala
o seguinte, ó, falem isso aqui para Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isso. Como estrangeiro morei com Labão, cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Envio esse comunicado ao meu senhor para encontrar favor à sua presença. Ou seja, eu tô com muito medo. Então eu já estou mandando os servos primeiro, porque se morrer, morre eles. Comunicados, porque olha, quero ver você, mas eu não quero confusão, por favor. Os mensageiros voltam a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú. Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor e 400 homens estão com ele. Aí Jacó teve medo, ficou angustiado e ele divide em dois grupos. Olha o que ele fala assim: olha, meu Deus, o meu irmão sozinho já é o bicho. Imagine ele mais 400 homens. Então vou dividir em dois grupos. Se morrer metade, pelo menos ficar a outra metade. Olha o medo de Jacó. Tá? Então ele divide e manda os servos, porque ele está indo ao encontro do seu inimigo, aquele que quer matá-lo, aquele que foi enganado duas vezes, aquele que perdeu a primogenitura, perdeu as bênçãos, tá? Aquele que tem uma mágoa no coração por conta do seu irmão mais novo, né? E aí Jacó vai mandando presentes, vai mandando coisas, mensageiros, pensando assim: eu aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu verei pessoalmente, talvez ele me dê uma boa escolha. Então ele pensou assim: eu vou mandando presentes para Esaú. Quando Esaú me ver, ele vai falar assim: olha, eu te perdoo, você já me encheu de presentes. No meio dessa história, cara, olha que interessante, meus irmãos. Como um bom filme, sempre existe tramas, histórias no meio de outras tramas. No meio dessa trama de Jacó com Esaú, acontece uma coisa muito, muito, muito doida. Jacó está a caminho do seu irmão arquirrival. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, transpôs o vale de Jaboque, reuniu todos, fez com que passasse o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, e Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então imagine que Jacó parou todo o seu acampamento, barracas, animais, esposa, filho. Ele parou, teve uma hora que ele ficou sozinho, ele encontrou um homem e começa a sair na porrada com esse homem. Simplesmente Jacó. Jacó começa a sair na porrada com esse homem, mas a história ela é muito mais interessante do que isso. Porque ele vê que esse cara não é só um cara, só um homem qualquer. Vendo este que não podia com Jacó, ou seja, este homem estava vendo que Jacó estava lutando muito com ele, Jacó estava desesperado, lutando. Tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem falou assim: vou ter que apelar. Deu aquela na junta da coxa. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. A gente já passou a noite inteira saindo na mão aqui. Deixa eu sair daqui. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Jacó tem o sentido de enganador. Então o Senhor disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Nome bonito, né? Israel. Eu não sei porquê, mas eu amo esse nome Israel, né? O nome do meu filho. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Olha só, você lutou com Deus. Olha que interessante. Não sei se você já ouviu uma música, um corinho antigo, que fala: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Desculpa eu cantar, desculpa, não é o meu forte cantar, mas eu precisava te lembrar desse corinho. Então o Jacó parece que ele lutou com um homem, mas não é bem um homem, parece um anjo, mas a Bíblia fala que ele lutou com Deus.
E Jacó pergunta: diga-me, como você se chama? E ele responde assim: esse homem, anjo ou talvez Deus, por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel. Significa a face de Deus, face a face com Deus. Você que já foi no encontro com Deus, né? Acho que você vai lembrar aí do Peniel, face a face com Deus. E aí, vou ter que explicar, né? Se você não foi no encontro com Deus, é um retiro espiritual e tem um momento lá chamado Peniel. Não posso falar mais que isso, mas é uma benção. E é o que ele diz: pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Olha que interessante. Para Jacó, ele não lutou apenas com o homem. Ele lutou com Deus. Quem é esse Deus? Vou dar um spoiler aí para vocês, né? Quem é esse Deus homem com carne, osso, mão? Esse Deus visível, tão visível que é capaz de lutar com o homem e marcar a coxa dele. Fica aí essa pergunta aí no teu coração. Quem será? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Qual pessoa da Trindade que é? Porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo dentro do ser divino, o ser de Deus. O Deus Pai, sabemos que ele é Espírito, assim como o Espírito Santo. Então, qual pessoa da Trindade que nós conseguimos visualizar, né? Na história bíblica as pessoas conseguiram visualizar, tocar e ferir em um momento da história bíblica. Mas agora Deus luta, ele é que fere. Ele fere o quadril de Jacó. Por que ele fere o quadril de Jacó? Por que Jacó fica marcado fisicamente? Lembra que Jacó teve uma visão de uma escada, anjos subindo e descendo? Então Jacó, ele é acostumado a ter visões de Deus falando. Mas para que ele não ache que é uma visão, afinal ele lutou com Deus, Deus coloca uma marca nele. Uma marca. E Jacó sai mancando. Jacó, aquele que está com medo do seu irmão. Jacó, aquele que está mandando presentes porque acha que o seu irmão vai morrer, vai matar ele. Acaba brigando com Deus. Brigando de verdade, literalmente lutando. Sai marcado e sai com um novo nome. Agora ele é Israel, que significa ele luta com Deus ou luta com Deus. De Jacó para Israel, tá? E tem o encontro, não acaba por aí. O cara passou a madrugada tirando 5 minutinhos de porrada com Deus e agora ele precisa ainda enfrentar Esaú. E o que acontece? Quando Jacó ergue os olhos, viu Esaú que se aproximava, com ele 400 homens. Meu Deus do céu, o que vai dar isso aqui? Então, repartiu os filhos, pensou assim, poxa, vamos repartir os filhos, né? Se eu for perder os filhos, que seja. E ele manda primeiro. Repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas primeiro e os seus filhos. Olha a ordem de prioridade, né? Primeiro as duas servas e os filhos. Depois Lia, seus filhos atrás deles. E Raquel e José por último. Olha, tem dois queridinhos aí de Jacó. Raquel, nós sabemos que é a sua amada, né? Com quem ele trabalhou 7 anos para conquistá-la. E o seu filho mais novo, José, que é o filho de Raquel. E ele se prostra 7 vezes, né, como um sinal de perfeição. 7 vezes aquele perdão perfeito se prostra. Então aqui temos uma das cenas mais emocionantes do drama das escrituras. Uma cena de perdão.
Aquele cara que foi enganado, aquele homem que foi. Me desculpe, meus irmãos, mas eu preciso colocar o carregador aqui do computador. Falha técnica, mas aqui o vídeo é raiz, é assim mesmo. Vamos resolvendo tudo na hora. Vamos lá. Voltando ao raciocínio, aquele cara que foi enganado pelo irmão mais novo, com o apoio da mãe, perdeu a primogenitura, perdeu as bênçãos, casou com mulher fora dos hebreus. Esse cara corre ao encontro dele, abraçou, pôs os braços em volta do pescoço. Será que vai degolar? Não. Não, o que ele faz? O beijou e choraram. Daí levantou os olhos, Esaú viu as mulheres e falou: quem são essas? São meus filhos, são minhas servas. E aqui você tem uma história de perdão. Jacó querendo presentear Esaú. Esaú não aceitando, falou assim: olha, Jacó, já passou, eu te perdoo, você é meu irmão, esses são meus sobrinhos. Olha que família linda você construiu. Eu também tenho riquezas, eu também tenho família, eu também tenho servos. Você está perdoado. Perdoado. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Isso aqui já é uma amostra, uma prefiguração daquilo que Cristo faz por nós. Cristo faz por nós. Nós somos muitas vezes como Jacó, enganadores. Somos aqueles que queremos usurpar as coisas que não são nossas. Somos aqueles que estamos fugindo para lá e para cá, para lá e para cá. Mas olha só, ele foi perdoado. Perdoado. E nós também somos perdoados, não por Esaú, mas por Jesus. Jesus perdoa os nossos pecados. Aleluia. Então, olha que história linda de perdão. Esaú olhando para Jacó e falando assim: eu te perdoo, cara, você é meu irmão. A partir de hoje acabou nossa treta, acabou nossa briga. Cada um segue o seu caminho. E é o que acontece. Esaú voltou para Seir, por o caminho onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote. Eles se cruzaram, se perdoaram. Esaú volta para as terras onde ele estava, e Jacó está voltando para Canaã. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo na cidade de Siquém, que é na terra de Canaã. Armou a sua tenda junto à cidade. A sua parte do campo que tinha armado sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e deu o nome de Deus, o Deus de Israel. E aqui terminamos a nossa história de hoje, meus irmãos. Que história impressionante, que história espetacular de perdão. Tá bom, meus irmãos? É isso. O que fica dessas histórias que falamos hoje é o perdão de Esaú para Jacó, é a briga de Jacó com Deus sendo marcado, mudando seu nome. Agora nós não falaremos mais de Jacó, agora nós falaremos de Israel, aquele que lutou com Deus, aquele que era enganador, aquele que agora está sendo mudado, está sendo perdoado, seu caráter está sendo transformado, a sua vida está mudando. E o que será que vai acontecer com Israel, né? Jacó, Israel, esse cara que voltou para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para o seu avô Abraão, para o seu pai Isaac, e agora Jacó. Será que Jacó vai ficar com essa terra, vai conquistar? O que vai acontecer? Veremos nos próximos vídeos e nas nossas próximas leituras da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal e é nóis!